A chegada no Adventismo no Brasil, capítulo 6, Os primeiros conversos. Guilherme Bels nasceu na Pomerânia, Alemanha, em 1835. Veio para o Brasil e se estabeleceu na região que hoje é chamada de Gaspar Alto, a cerca de 18 quilômetros de Brusque. Certa ocasião, ao voltar das compras na vila de Brusque, notou algo de especial em uma das mercadorias. O papel de embrulho trazia um texto escrito em alemão. A leitura do impresso deixou Bels pensativo por várias semanas, até que, ao visitar o irmão Karl, descobriu que ele havia comprado um livro de Friedrich Dressler, livro que coincidentemente tratava, dentre outras coisas, do mesmo assunto do folheto. O comentário sobre o livro de Daniel, de Uriah Smith, também estava escrito em alemão. Ao tentar pegá-lo da estante, Guilherme derrubou-o no chão. O livro se abriu justamente no capítulo intitulado O Papado Muda o Dia de Repouso. Esse título fez Bels recordar sua juventude na Alemanha. Nascido em uma família luterana, Guilherme tinha por hábito ler a Bíblia, mas algo o intrigava. Se apenas o sábado é mencionado nas Escrituras, por que guardamos o domingo? Sua mãe Louise e o pastor de sua igreja desconversavam, e por isso a resposta teve que aguardar muitos anos. Como estava com pressa, Guilherme despediu-se de Karl, levando emprestado o livro, segurando como se houvesse descoberto um verdadeiro tesouro. Chegando em casa, ele investigou o assunto do sábado mais a fundo, comparando o conteúdo do livro com a sua Bíblia. Finalmente, Bels convenceu-se da santidade do sábado e de que a observância do domingo era, na verdade, apenas uma tradição humana. Guilherme tinha então 54 anos e tornava-se, assim, o primeiro a reconhecer no Brasil o sábado como dia do Senhor. No sábado seguinte, sentado à mesa pela manhã, Guilherme não conseguia tomar o desjejum. Sua esposa Joana, percebendo que ele parecia pálido e preocupado, perguntou-lhe: "Querido, você não está comendo. Está doente?" "Estive estudando a Bíblia esta semana", respondeu Bels, levantando-se da mesa. "E sabe o que descobri? O sétimo dia, o sábado, é um dia especial, separado por Deus para adoração. Combinei de ir trabalhar com meus filhos no campo, mas sinto que não devo mais transgredir o dia do Senhor dessa maneira." Tendo dito isso, Guilherme convidou a esposa e os filhos mais novos, Guilherme, Eufride e Augusta, para guardarem o primeiro sábado da vida deles. A família Bels começou a observar o sétimo dia em 1890. Entretanto, os três filhos mais velhos e já casados, Emília, Reinhold e Francisco, não aceitaram a novidade tão facilmente. Emília, a mais velha, jamais aceitou a mensagem adventista, mas seu filho mais velho, Leopold, posteriormente acabou se convertendo. Os dois milagres. Francisco Bels já estava casado e morava não muito longe da casa dos pais. Fora convencido pelo pai da importância do sétimo dia, mas diante dos apelos para ser fiel, respondera: "Minha esposa e eu somos muito jovens e temos muitos amigos e obrigações. Acreditamos não ser possível para nós observarmos o sábado." Algum tempo depois, a jovem esposa Gertrude ficou muito doente. Uma noite, ela teve a impressão de que não viveria para ver o sol nascer. Deixando-a sob os cuidados dos sogros e dos vizinhos que estavam ali, Francisco retirou-se para o jardim por onde fluía um pequeno rio. Ajoelhando-se à beira do riacho, ele abriu o coração a Deus. "Senhor, eu e minha esposa estávamos planejando uma vida longa e próspera. Esperávamos passar muitos dias felizes neste mundo, e então recusamos obedecer aos teus mandamentos. Mas subitamente a doença penetrou em nosso lar e a morte jaz à porta. Quão tolos fomos em depositar nossa confiança nesta vida." Francisco confessou seus pecados e pediu perdão a Deus, prometendo servi-lo daquele dia em diante, sendo fiel às Escrituras. Naquele momento, grande paz encheu-lhe o coração. Ele pôde sentir o amor do Salvador e teve a convicção de que sua esposa seria curada, se eles simplesmente se entregassem a Deus. Levantou-se, entrou na casa, foi até o leito de Gertrude e disse: "Querida, você não vai morrer, mas viver."
Eu entreguei minha vida a Deus e prometi ser-lhe fiel. Quero que você guarde o sábado comigo. Gertrude aceitou o convite do esposo e imediatamente foi curada, levantando-se da cama sob os olhares admirados dos que ali estavam. Esse jovem casal permaneceu leal à promessa que fizeram. Anos depois, Francisco iniciaria seu trabalho como pastor missionário. Não muito longe da casa de Francisco vivia outra família, os Olme. Assim como Guilherme Bels, Augusto Olme viera da Pomerânia para o Brasil em 1875, estabelecendo-se também em Gaspar Alto. A esposa de Augusto, Joana, estava doente havia 5 anos, tendo que ser carregada de um cômodo a outro da casa. Quando ela ouviu falar do que ocorrera com Gertrude, um lampejo de esperança iluminou-lhe os olhos. Pediu uma Bíblia e passou a estudá-la, tentando compreender as novas ideias, defendidas pelos Bels. Finalmente se convenceu da verdade e a aceitou de todo o coração. Decidida a se preparar para a segunda vinda de Cristo, para sua grande surpresa, além da paz que passou a sentir, a doença desapareceu completamente. Ela se levantou da cama e reassumiu as atividades domésticas. Quando Augusto chegou do trabalho na roça, esperando ter que preparar o jantar como sempre fazia, encontrou a mesa pronta e sua esposa andando alegre pela casa. Por um momento, temeu que o longo tempo de prostração lhe houvesse afetado a mente, e perguntou o que tinha acontecido. Joana contou tudo ao marido e disse que queria que ambos fossem fiéis a Deus, inclusive na observância dos 10 mandamentos. Mais tarde, Augusto aceitou a mensagem, tornando-se o primeiro ancião da igreja de Gaspar Alto e do Brasil. O pastor Frank Westphal conta que foi dessa maneira que este grupo de crentes abraçou a verdade, sem ter visto um ministro adventista do sétimo dia, sendo guiados à luz pelo próprio Senhor. Em 1924, a família Ohm mudou-se para Taquara, Rio Grande do Sul. Augusto morreu de infarto em 15 de setembro de 1929, com 83 anos. Joana faleceu 7 anos depois, com 86 anos. A seita de Stangnowiski. Houve outro guardador do sábado chamado Augusto Annes, também imigrante alemão, vindo para o Brasil com 20 anos, que já observava o sétimo dia à sua maneira, antes mesmo de Guilherme haver tomado sua decisão. Annes nasceu em 9 de dezembro de 1854, tendo sido batizado com 15 anos de idade na Igreja Batista. 2 anos depois, ainda na Europa, descobriu a verdade sobre o sábado e tornou-se adepto de uma seita liderada por Stangnowiski, natural da Prússia, também ex-batista. Embora tivesse tido contato com o pastor John Andrews em 1875, o movimento de Stangnowiski pregava a volta de Cristo para o ano de 1896, ocasião em que, segundo eles, o paraíso seria estabelecido no Polo Norte. Augusto Annes fixou residência em Joinville, Santa Catarina, e se uniu ao ramo dos seguidores de Stangnowiski, liderados por Kinder, que fora enviado como missionário para o Brasil em 1878. Annes tornou-se então editor das publicações do movimento. Em maio de 1895, o pastor Frank Westphal visitou Joinville e encontrou um grupo de mais de 70 membros do movimento de Stangnowiski, já falecido na época. Sobre esse contato, o pastor Westphal relatou o seguinte: cerca da metade dos membros de sua igreja havia se recusado a seguir essas ideias estranhas, e imediatamente se uniu a nós ao ser-lhes apresentada a verdade. Os demais, entretanto, sob a liderança de um fervoroso cristão de nome Annes, permaneceram fiéis aos ensinamentos de Stangnowiski, crendo que ele ressuscitará de maneira especial para cumprir suas promessas. O pastor Westphal buscou abrir os olhos de Annes, mantendo com ele, certa vez, o seguinte diálogo: "Você espera estar no Polo Norte em 1896? Sim, disse Annes. Você me escreverá então uma carta antes do fim do ano de 1896? Tornou a perguntar o pastor Westphal, ao que Annes respondeu: sim.
Obrigado, agradeceu Westphal. Espero que sua carta tenha selo e carimbo do correio de Joinville e não do Polo Norte. De fato, antes do fim de 1896, o pastor Westphal recebeu uma carta de Ennis com o selo de Joinville, contando que havia abraçado a fé adventista do sétimo dia, juntamente com os demais que haviam permanecido fiéis a Stagno Whisky. A respeito dos seguidores desse movimento europeu, Frederick Stillman, escrevendo na Missionar Magazine, em julho de 1899, diz que muitos anos depois, esses observadores do sábado foram alcançados pela mensagem adventista, da qual Kinder, embora de idade bastante avançada e com a vista muito fraca, tornou-se ardoroso adepto. Augusto Annes casou-se com Ida Panzer e teve 7 filhos. Mudaram-se de Joinville para Curitiba em 1906, onde Annes assumiu a função de tesoureiro da recém-criada Associação Santa Catarina Paraná. Espalhando as boas novas. Guilherme Belz, o primeiro guardador do sábado no contexto das 3 mensagens angélicas, não demorou a espalhar as novas em sua região. Pouco depois, já se reunia com 2 amigos, Augusto Home e Frederick Skirmer. Os 3 ficavam horas e horas, madrugada dentro, estudando a Bíblia à luz de lampiões. A cada sábado, reuniam-se para estudar e orar, um na casa do outro. Pouco depois, na vila de Brusque, as famílias Luke e Trum também começaram a se reunir aos sábados para realizar seus cultos. Entretanto, a perseguição dos luteranos e de descrentes os forçaria a mudar-se para Gaspar Alto, em busca de paz. Em certa ocasião, enquanto realizavam o culto do pôr do sol, algumas pessoas começaram a jogar pedras e ovos podres nas casas. Nas ruas, os adventistas eram vistos como pessoas estranhas, membros de uma nova seita misteriosa. Um fato ocorrido com Reinhold Belz, filho mais velho de Guilherme Belz, ilustra o quão difícil era permanecer ao lado da verdade e da justiça. Numa manhã de domingo, 8 de maio de 1927, Reinhold se dirigia para a mata com seus filhos, Reinhold de 22 anos e Evaldo de 13, a fim de cortar árvores para levar para a serraria de Fritz Pegou. Fritz era cunhado de Reinhold e alugava sua serraria por uma porcentagem das toras cortadas. As tábuas eram vendidas em Brusque e esse negócio constituía um complemento às atividades da roça e da criação de gado. Às 8 horas da manhã, Reinhold e Reinhold Filho conduziam um carro de boi. Quando em certa curva da picada, no meio da mata, 3 jovens os abordaram. Evaldo, atrás do carro, só conseguiu ouvir as vozes exaltadas, mas não compreendeu o teor da conversa. De repente, ouviu um tiro e viu os 3 estranhos fugindo. Correu para o local do incidente e viu pai e irmão caídos numa vala. O pai estava morto. Com a ajuda de Evaldo, Reinhold Filho saiu do buraco e ambos correram para casa pedindo ajuda. O corpo de Reinhold ficou lá até a tarde, à espera do delegado. Além de ancião, Reinhold era inspetor de quarteirão, função que na época equivalia a de subdelegado. Como era cristão, responsável pela ordem local e parente de Fritz Pegou, Reinhold se viu na obrigação de advertir o cunhado de que vira as 3 filhas dele saindo às escondidas em atitudes indecorosas com os jovens recentemente chegados da Alemanha. Fritz, que na época havia abandonado a fé adventista, castigou as filhas, e elas contaram tudo aos namorados. Estava aí o motivo para a eliminação do incômodo delator. O filho mais velho de Reinhold, Edmond, 31 anos, ficara revoltado e queria se vingar dos assassinos. Mas Reinhold Filho, que assistira ao assassinato do pai, disse: Deus existe e ele vai fazer justiça. Não precisamos fazê-la por nossas próprias mãos. Ironicamente, pouco tempo depois, já libertos da prisão, os 3 assassinos acabaram morrendo, um deles picado por cobra. Os primeiros colportores. É interessante notar como a mão de Deus conduzia os rumos da história brasileira, a fim de facilitar a pregação do Evangelho.
A invasão de Portugal pelas tropas de Napoleão, que pretendia dominar a Europa, a vinda da família real para o Brasil escoltada por navios da Armada Britânica, a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, particularmente aos navios comerciais ingleses, a permissão pela primeira vez dada na história do Brasil para o desembarque de ministros de outras confissões religiosas, a proclamação da independência, o relacionamento familiar dos imperadores Dom Pedro I e Dom Pedro II com as casas reais de outros países europeus de raízes germânicas, o início do fluxo imigratório trazendo desses países imigrantes luteranos e de outras denominações protestantes e, finalmente, a crise generalizada se abateu sobre a Europa, estimulando mais ainda a imigração em direção ao Brasil. Tudo isso colaborou de uma forma ou de outra para a chegada da mensagem adventista. Em maio de 1893, por designação da Associação Geral, o colportor, vendedor de literatura religiosa Albert Stauffer, chegou ao Brasil. Segundo Meyers, Stauffer entrou pela região do sul do país, depois de ter trabalhado por 2 anos no Uruguai e na Argentina, país onde foi iniciada a obra adventista na América do Sul. Em 1885, depois de ler avidamente alguns exemplos da revista Sinais dos Tempos, Júlio Despertos, que pertencia a uma colônia de batistas franco-suíços radicados em Santa Fé, Argentina, tornou-se o primeiro sul-americano a reconhecer o sábado como dia do Senhor. Posteriormente, Pedro Peverini, um senhor italiano que morava no norte da Argentina, em Las Garzas, leu em um jornal notícias sobre um batismo adventista por imersão, realizado em Neuchâtel, Suíça. A respeito de a matéria ridicularizar a cerimônia, o assunto despertou o interesse da família Peverini. Escreveram a uns parentes que residiam na Itália e pediram que estabelecessem contato com os adventistas da Suíça, a fim de que enviassem o periódico que publicavam em francês, conforme informava o jornal. Os Peverini receberam a revista durante 3 anos, decidindo-se abraçar a verdade por volta do ano de 1889. No ano de 1891, Elwin Winthrop Snyder e um grupo de colportores foram enviados para trabalhar na Argentina e depois no Uruguai e Brasil. Junto com Snyder vieram também Claire Nolan e Albert Stauffer, que, como já vimos, 2 anos depois, seria o primeiro colportor adventista a trabalhar no Brasil. O reavivamento religioso experimentado em países da Europa e América do Norte com a pregação adventista, no início do século XIX, chegava também ao Brasil, embora com cerca de 50 anos de atraso. A Igreja Adventista do Sétimo Dia despontava assim como sucessora direta do movimento protestante, atingindo todos os continentes. Elwin Snyder veio ao Brasil logo depois de Stauffer, no Rio de Janeiro. Conheceu Albert Bachmeier, jovem marinheiro alemão, que poucos meses antes havia aceitado a fé evangélica quando esteve em Liverpool. Os dois tornaram-se amigos e Bachmeier acabou se convertendo à fé adventista. Snyder o treinou para a obra de colportagem e, mesmo ainda não batizado, o jovem alemão empenhou-se em sua nova missão. A seu respeito, escreveu Guilherme Stein Jr. O irmão Bachmeier era um colportor bem preparado, de agradável presença e um certo grau de cultura. Só podemos elogiá-lo pelo que diz respeito à sua conduta e tratamento. Bachmeier vendeu a literatura adventista em Dayatuba, Rio Claro, Piracicaba e outras localidades. Assim, os primeiros interessados na mensagem adventista em São Paulo foram surgindo. Em Dayatuba, a família de Guilherme Stein, em Rio Claro, Guilherme e Paulina Meyer e o filho João Meyer. Em Piracicaba, o professor Guilherme Stein Jr. e a esposa Maria Krahenbuhl Stein Jr. Stein Jr. era metodista e se converteu ao adventismo após a leitura de O Grande Conflito de Ellen White. Mais ou menos por essa época, Albert Stauffer passou pelas colônias alemãs do Espírito Santo,
Anos antes, atraídos pela cultura cafeeira do Brasil e pela propaganda promovida pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Aureliano de Souza Coutinho, milhares de alemães da região da Pomerânia acabaram povoando as colônias de Santa Isabel e Santa Leopoldina. Stauffer vendeu vários livros, O Grande Conflito, nas proximidades do córrego de Santa Maria. Como resultado da leitura deste livro e de alguns outros, a colônia ficou em polvorosa. Houve discussão, brigas e perseguição. Alguns passaram a guardar o sábado, sendo por isso chamados de sabatistas amaldiçoados. Os adventistas que, em São Paulo e no Espírito Santo, observavam o sábado e criam na volta de Jesus, estavam totalmente alheios à existência dos irmãos de Santa Catarina que havia alguns anos professavam a mesma fé. Em agosto de 1894, chegou ao Brasil outro missionário adventista, William Henry Thurston. Thurston, acompanhado da esposa Florence, veio dos Estados Unidos com a missão de estabelecer um entreposto de livros denominacionais no Rio de Janeiro, para atender aos colportores no Brasil. Thurston trouxe 2 grandes caixas de livros e revistas impressos em inglês, alemão e pouca coisa em espanhol. Na época, não havia nada publicado em português. Para chegar ao seu destino, muitos impressos eram despachados nos navios oceânicos, outros nos barcos fluviais a vapor ou mesmo a remo, outros ainda em carros de boi, em lombo de burro e às vezes em algum trecho nas costas do colportor. Uma bela experiência. No livro Memórias de Tio Luiz, o autor Luiz Waldvor conta um episódio das experiências pelas quais Thurston passou no Rio de Janeiro. Enquanto em Washington, visitei várias vezes a Rivière and Herald, editora adventista, procurando obter o máximo possível de exemplos e incentivos para o meu trabalho na casa publicadora. Tanto mais quanto o ambiente era convidativo, os irmãos todos muito gentis e atenciosos, com os diretores, redatores, desenhistas e etc., colhi informações preciosas acerca do preparo de originais, redação, revisão. No gabinete do diretor artístico foi-me apresentada uma de suas secretárias. Senhora Thurston, indaguei, o nome era-me conhecido. Assim, prende-se a uma bela experiência de um dos pioneiros adventistas no Brasil. Perguntei, a senhora tem qualquer parentesco com o irmão Thurston, que foi missionário no Brasil? Perfeitamente, sou nora de Thurston. E à minha mente vieram os contornos daquele incidente, que fala da solicitude do Senhor por sua obra no Brasil. Voltando depois à biblioteca, recorri ao livro A Mão que Intervém, do pastor Spicer. Lá relemos a edificante narrativa. Muitos anos atrás, havendo desembarcado recentemente na cidade do Rio de Janeiro, o missionário Thurston se viu com a família sem dinheiro e sem pão. Por alguma falha, uma esperada remessa de dinheiro não lhe havia chegado. Era completamente estranho na grande cidade. Sendo convidado a dirigir a palavra aos marinheiros no salão missionário do porto, desincumbiu-se da tarefa, falando do amor de Deus aos homens e sem dar absolutamente a entender a sua necessidade de alimento. Terminada a palestra, um cavalheiro veio à frente e convidou o irmão Thurston para acompanhá-lo ao seu escritório. O próprio irmão Thurston referiu o caso numa conferência missionária. Seguiu ao seu gabinete e lhe disse, aqui está um pouco de dinheiro. Quero que o senhor o leve e o use até que eu lhe peça. E entregou-me um saquitel de dinheiro, cerca de 400 cruzeiros. Bem, respondi, eu não lhe pedi dinheiro. Eu sei, replicou ele, mas esse dinheiro me está sobrando aqui, e todos os dias tenho de guardá-lo. Quero que o senhor o leve e o use, talvez esteja precisando. Então eu lhe expliquei como de fato estávamos sem recursos e nada tínhamos que comer, e era isso mesmo que necessitávamos. Tivemos uma conversa muito agradável e minha esposa e eu fomos para casa e rendemos graças ao Senhor. De tempos a tempos, quando me encontrava com aquele senhor na rua, ele me entregava importâncias, que iam de 200 a 1000 cruzeiros, dizendo, tome isto, está me sobrando, não preciso disso. Leve-o e use, talvez precise. Fique com isso até que eu lhe peça.
A importância total atingiu de 6 a 7 mil cruzeiros, e quando devolveu o dinheiro ao homem, ele disse: Eu nunca em minha vida fizera tal coisa de entregar dinheiro a alguém sem lhe exigir nenhum documento. Mas eu sei o que foi que se deu. Deus me mandou que lhe desse esse dinheiro, porque o Senhor tinha necessidade dele. Os primeiros batismos. O mesmo navio Magdalena que trouxe o casal Thurston ao Brasil levou o pastor Frank Henry Westphal para a Argentina. Eram poucos os primeiros representantes da Igreja Adventista no continente sul-americano. No final de 1894, num território de 15 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, somente 10 homens se dedicavam à proclamação da fé adventista, oralmente ou por escrito. Um deles era o pastor Westphal, outro era o diretor de colportagem e os outros eram colportores, incluindo Stauffer e Bachmeier. Mas, em apenas 5 anos, os 10 já eram 200. Neste mesmo ano, 1894, Albert Bachmeier chegou ao estado de Santa Catarina. Grande foi sua alegria quando, ao oferecer livros a uma família em Brusque, descobriu que havia adventistas ali. Imediatamente transmitiu a boa notícia a Thurston, que por sua vez escreveu informando o pastor Westphal na Argentina. Westphal foi o primeiro ministro adventista enviado para servir na América do Sul. Ordenado ao ministério em 1883 em Michigan, dedicou-se à missão urbana de Milwaukee e lecionou história no departamento alemão do Union College. Em 1894, foi chamado para servir no continente sul-americano. O pastor Westphal veio para a América do Sul juntamente com William Henry Thurston, que era irmão da esposa do pastor. Thurston, como já vimos, ficou no Rio de Janeiro e Westphal seguiu para a Argentina. Em fevereiro de 1895, o pastor Westphal desembarcou no Rio de Janeiro, onde o esperavam o casal Thurston e o colportor Stauffer. Sobre esta experiência, Westphal escreveu: Quando a Associação Geral me enviou para o grande continente meridional, eu fui nomeado superintendente da missão Costa Leste da América do Sul, que incluía Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil. Assim, eu me senti na obrigação de fazer uma visita ao Brasil logo que possível. Após ter passado aproximadamente 6 meses na Argentina e no Uruguai, zarpei para o Brasil em fevereiro de 1895. Quando nosso barco chegou, ficamos de quarentena, procedimento comum na época, numa linda ilha, Ilha das Flores, perto do Rio de Janeiro, onde permanecemos muitos dias. Acompanhado por Stauffer, o pastor Westphal seguiu primeiro para o interior de São Paulo, para batizar os primeiros conversos naquele estado. A terra era muito traiçoeira, conta Westphal, e encontramos muitos desmoronamentos em nosso caminho, alguns dos quais até mesmo soterraram o trilho do trem. Tivemos que viajar a pé 60 quilômetros no abrasador e sufocante calor de um verão tropical, mas arranjamos um trem carregador de cascalho para o restante da viagem. Fomos a Piracicaba para realizar nosso primeiro batismo no Brasil, pois morava nessa cidade um crente que já obedecia à verdade havia algum tempo, tendo até mesmo traduzido o livro Caminho a Cristo para o português. O crente a quem o pastor Westphal faz referência é o professor Guilherme Stein Jr., justamente o primeiro adventista brasileiro a ser batizado. Numa manhã de abril de 1895, seu batismo foi realizado no rio Piracicaba, que na língua indígena significa colheita de peixes. Interessante o simbolismo, porque este primeiro batismo seria apenas o primeiro passo para uma grande colheita de almas. Guilherme Stein Jr. nasceu em Campinas, em 13 de novembro de 1871, e estudou nessa cidade no Colégio Alemão Luterano. Em 1893, transferiu-se para Piracicaba, indo residir na casa dos pais de Maria Krahenbuhl, com quem se casou posteriormente. Os Krahenbuhl eram metodistas. Guilherme Stein começou a frequentar a igreja metodista e converteu-se, tornando-se ardoroso estudante da Bíblia. Levantava-se todos os dias 5 horas da manhã para ler e estudar a palavra de Deus antes de ir para o trabalho.
Maria Crahenbull contou a Guilherme Stein que sua avó possuía um livro que lhe fora vendido por dois homens que não tomavam café, Albert Stauffer e Albert Bachmeier. O livro era O Grande Conflito. Foi grande o entusiasmo e interesse de Guilherme Stein ao ler esse livro. Desejou mais literatura e, ao encontrar no próprio livro o número de uma caixa postal no Rio de Janeiro, entrou em contato com William Henry Thurston, que lhe remeteu mais literatura e, ao mesmo tempo, escreveu ao seu cunhado Frank Henry Westphal na Argentina para que viesse conhecer o progresso missionário adventista no Brasil através da colportagem. Stein Jr. desempenhou um papel importante na obra adventista do Brasil como colportor, evangelista, professor, administrador, redator e editor. Sobre seu batismo, diz o pastor Westphal: escolhemos para o batismo um lugar em que uma pequena ponta de terra se projetava em direção às águas. Temendo que pudesse atolar-me naquele local, pedi que o irmão Stauffer me segurasse pelo paletó com uma das mãos e com a outra se agarrasse a um galho de árvore, permitindo assim que eu ajudasse também o candidato. Desta forma, entramos na água e foi realizado o batismo. O segundo batismo ocorreu logo em seguida em Rio Claro, com dois conversos, Guilherme e Paulina Meyer. Logo depois, mais 6 pessoas foram batizadas em Indaiatuba, Guilherme Stein pai, sua esposa e mais 4 filhos. A etapa seguinte era Santa Catarina. Antes de chegar a Brusque, no dia 30 de maio de 1895, o pastor Westphal pregou a mensagem nas cidades de Joinville, Blumenau e outras da região. Deixou mais de 30 observadores do sábado em Joinville, dentre eles os ex-seguidores de Stangnowiski, preparando-se para um batismo futuro. Já em Brusque, Westphal diz ter encontrado os primeiros grupos de conversos ao adventismo no Brasil. O primeiro grupo a ser visitado vivia numa pequena comunidade um pouco distante de Brusque. Lembra Westphal: um jovem montado numa mula foi o meu guia. Iniciamos a viagem a 1h da manhã, viajando por montanhas altas, e quando o dia amanheceu, estávamos bem acima das nuvens, que pareciam belos lagos. Após viajarmos diversas milhas, alcançamos o lar do irmão Guilherme Belz, que alguns anos antes havia aceitado a mensagem. Enquanto visitava a Vila de Brusque e suas imediações em busca dos crentes dispersos, o pastor Westphal teve que enfrentar a forte oposição e intransigência dos religiosos da época, tanto luteranos como católicos, que se consideravam donos da verdade. Algumas vezes esteve a ponto de perder a vida, mas prosseguiu em sua missão. Emocionados, os novos conversos ouviram pela primeira vez a pregação de um ministro adventista. Em 8 de junho de 1895, foi realizado o primeiro batismo de 8 pessoas no rio Itajaí-Mirim, uns 5 ou 6 quilômetros acima da vila de Brusque. Foram registradas as seguintes pessoas: o casal Ludwig e Harriet Luke, Carlos Luke Filho e Ida Luke, o casal Carl e Uda Tron e os filhos Hermann Gustav e Isidor Tron. 3 dias depois, o pastor Westphal realizou o segundo batismo em Gaspar Alto. Naquele dia, mais 14 pessoas foram batizadas: o casal Guilherme e Joana Belz, Francisco e Gertrude Belz e Ana Wagner, o casal Augusto e Joana Ohm, Margaret Ohm, Ricardo Ohm e suas irmãs Marta e Clara Ohm, Hermann e Emil Ohm, o colportor Albert Bachmeier, que, embora convertido, ainda não havia sido batizado. Em 14 de dezembro desse mesmo ano, foi realizado o primeiro batismo adventista no estado do Espírito Santo. O pastor Huldrych Graff batizou na ocasião 23 pessoas, dentre as quais os pais do pastor Gustavo Storck. Certo dia, o pastor Westphal estava fazendo os preparativos para uma reunião de sexta-feira à noite e sábado, no final da qual haveria uma santa ceia em Brusque. Entretanto, o dono da casa onde os adventistas iriam se reunir não quis mais cedê-la, devolveu o dinheiro do aluguel e pediu o recibo de volta.
O pastor Westphal perguntou o porquê daquilo, e o proprietário explicou que o padre o havia visitado, ameaçando denunciá-lo no sermão de domingo caso ele permitisse que os adventistas usassem a casa. Como aquele senhor era comerciante, temeu que aquilo trouxesse vexame sobre ele, atrapalhando seu negócio. Percebendo que o homem estava realmente preocupado, o pastor Westphal devolveu-lhe o recibo, pegando o dinheiro de volta. O gerente de uma fábrica de roupas, sabendo do problema, cedeu uma grande sala para realizarem o culto de sexta-feira à noite. Mas na manhã seguinte, o proprietário da fábrica, também por imposição do pároco, mandou suspender a sessão do local. Depois de procurarem sem sucesso outro lugar, os adventistas reuniram-se à margem do rio Itajaí-Mirim, onde havia toras de madeira que serviram de assento, e uma tora maior, com superfície plana que serviu de mesa para a Santa Ceia. Sobre essa reunião ocorrida em junho de 1895, disse o pastor Westphal: naqueles bancos de madeira junto ao rio, formamos o primeiro grupo organizado de adventistas do sétimo dia do Brasil e celebramos a ceia do Senhor. Augusto Ohm foi escolhido para a função de primeiro ancião e Guilherme Belz para de diácono. Os cultos eram realizados alternadamente na casa dessas duas famílias, até que no dia 23 de março de 1898 foi inaugurado o singelo templo de Gaspar Alto. Além dos membros batizados, vários interessados na mensagem participaram daquela Santa Ceia às margens do Itajaí-Mirim. Um deles era uma mulher proprietária de uma destilaria. Durante o culto, ela nada dizia, mas lágrimas lhe rolavam dos olhos, porque um de seus filhos havia falecido justamente em decorrência do alcoolismo, e um outro estava indo pelo mesmo caminho. No final da cerimônia, ela retornou decidida para casa, fechou a destilaria e transformou o salão de bailes numa casa de culto. Depois de passar 5 meses longe da Argentina, o pastor Westphal ansiava por rever a família. Planejava viajar no dia seguinte à cerimônia às margens do Itajaí-Mirim, quando recebeu a mensagem de um comerciante pedindo para lhe visitá-lo à noite, antes de viajar. O homem havia convidado várias pessoas para ouvir o pastor falar sobre a palavra de Deus, e Westphal aceitou o convite, pregando um sermão sobre a obra do selamento. O próprio pastor Westphal conta o que ocorreu então. Eu estava finalizando meus comentários com um apelo fervoroso para que meus ouvintes se preparassem para a vinda do Senhor. Houve um súbito barulho, como o tiro de um canhão. Inconsciente do que havia ocorrido, mas vendo meus amigos pegando pedras no chão, eu olhei para a janela atrás de mim. Lá, suspensa pela frágil cortina, havia uma pedra grande, de aproximadamente 2 vezes o tamanho do punho de um homem. Então meus amigos me disseram que 8 homens tinham se reunido perto da janela com uma pedra cada um. E quando um deles contou até 3, todos juntos atiraram as pedras ao mesmo tempo, tendo como alvo minha cabeça, mas nenhuma pedra sequer tocou em mim. O comerciante, profundamente emocionado por toda esta maravilhosa manifestação do cuidado protetor de Deus, ajoelhou-se e orou. Logo após a reunião, Westphal planejava voltar ao hotel a fim de prosseguir viagem durante a noite, mas seus ouvintes insistiram para que não fizesse isso, pois os agressores poderiam estar à beira da estrada aguardando para um novo ataque. Westphal disse que não poderia se arriscar a perder o navio para Buenos Aires. Ele estava preocupado com a esposa, que não sabia falar espanhol, e com os filhos pequenos. Mais tarde, Westphal soube que, de fato, aqueles 8 homens haviam se escondido atrás de alguns arbustos no caminho, por onde ele voltou para o hotel. Mas o poder protetor de Deus lhes impediu de me atacarem, escreveu o pastor. À 1h da manhã, eu iniciei minha jornada a cavalo, regozijando-me por ter escapado sem nenhum arranhão. Depois de uma longa cavalgada, cansado e exausto, Westphal alcançou o navio que rumava para a Argentina. Como seu dinheiro estava no fim, ele comprou uma passagem de 3ª classe, dormindo num banco sem colchão.
Numa parada no Rio Grande do Sul, o Westphal comprou um cobertor a fim de melhor enfrentar o clima frio do sul. Dias depois, quando finalmente chegou em casa, a esposa e o filho de 4 anos foram recebê-lo à porta, mas a filhinha Ellen não apareceu. A senhora Westphal, com um olhar triste, contou então ao esposo que sua filha havia falecido havia 2 semanas, sendo sepultada no cemitério de Chacarita, num lugar próprio para estrangeiros. Muitas cartas foram enviadas ao Brasil relatando a situação de Ellen, mas nenhuma delas chegou às mãos do pastor. À medida em que ela me contou os detalhes acerca da batalha perdida para a morte, relata Westphal, nossos corações sofreram, mesmo que não desejássemos reclamar. Além do mais, essa triste experiência abriu mais ainda nossa compreensão do maravilhoso amor de Deus. Percebemos mais profundamente quão grande foi o amor do Pai Celeste em ter dado seu único filho para morrer uma morte cruel, numa terra estranha, distante de seu lar celestial e de todos aqueles de quem recebia amor e simpatia. Isto nos levou a consagrar nossas vidas uma vez mais a Deus e a sua obra, e trabalhar fielmente para que venha logo o dia em que o Senhor aparecerá e devolverá nossa pequena filha aos braços de sua mãe. Sobre aqueles dias difíceis, a esposa de Westphal escreveu: longas viagens foram feitas em assentos de madeira. Dormíamos em camas duras, pois naqueles dias poucas pessoas possuíam colchões de mola. Em alguns lugares havia muitos mosquitos e pulgas. Aqueles foram dias de bênçãos espirituais, e não existe arrependimento pelo sacrifício que fizemos. Se pudesse, viveria aqueles dias novamente e faria um trabalho melhor pelo meu mestre. Porém, passamos por este caminho apenas uma única vez. Portanto, vamos ser fiéis, enquanto os dias ainda estão se esvaindo. Nunca mais tive o privilégio de rever a cidade de Brusque, escreveu Westphal, mas estou sabendo que novos membros foram acrescentados ao grupo de lá, e já aumentou para uma igreja de 200 membros. Poucos anos depois, grupos de conversos adventistas já realizavam a escola sabatina em Campos dos Quevedos, Itaquari, Rio Grande do Sul, Joinville, Santa Catarina, Curitiba, Paraná, Rio Claro, Indaiatuba, São Paulo e Santa Maria, no Espírito Santo. O árduo trabalho dos missionários pioneiros prosperava e mais pessoas eram salvas para o reino de Deus.